Você é pai ou mãe de um infantescente? Infantescente é aquela pessoa que está entre a infância e a adolescência, por volta dos 10 anos de idade, sabe? Quando ainda tem muitas características de infância, mas já tem algumas características da adolescência. Não tá nem cá nem lá. Eu chamo de infantescente. Se você tem um filho infantescente na sua casa, está sentindo dificuldade em lidar com ele, hoje eu trouxe aqui um assunto que pode estar impactando na vida do seu filho e você precisa observar, precisa saber identificar se esse é o caso do que acontece na sua casa. Eu vim aqui para falar sobre rejeição social. Você já ouviu falar disso? Vamos por parte. O que significa a palavra rejeição? Rejeitar é refutar, é evitar alguém, é deixar de fora. E quando a gente traz a palavra rejeição junto com o social, né, a rejeição social, eu tô querendo dizer que um grupo pode se unir para provocar a rejeição, para causar a rejeição sobre um outro elemento. Então, a rejeição social, ela é um grupo que está evitando, que está afastando uma pessoa do seu convívio. A rejeição social, ela acontece em qualquer fase da vida. Então, a rejeição pode acontecer na infância, pode acontecer na adolescência, pode acontecer na vida adulta. Mas, durante a infância e no início da adolescência, durante esse período da infantescência, a rejeição pode deixar traumas, pode deixar feridas para a vida toda. Então, é muito importante você, mãe, você, pai, estar atento para identificar se o seu filho está passando por uma situação assim. O bullying faz parte da rejeição, mas o bullying ele é marcado pelas características da agressividade. Então, o bullying ele é mais violento do que a rejeição social. Então, ele é mais fácil de ser identificado. A rejeição social, ela é tão marcante quanto o bullying, mas ela é mais sutil, é mais velada. Então, é preciso uma atenção maior, uma investigação maior para perceber se a pessoa está sofrendo com a rejeição social. Qualquer ambiente pode gerar uma situação de rejeição social. Eu trago aqui para vocês 2 ambientes. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a rejeição social na escola e sobre a rejeição social que acontece dentro dos lares, nas famílias. Então, primeiro na escola. Os infantescentes, eles começam a se comportar com essa característica dos grupos, com essa característica do coletivo. E para eles se firmarem com uma identidade, eles vão se contrapor a uma outra identidade com a qual eles não se identificam. Então, eles vão excluir, eles vão começar a se unir, começar a se agrupar entre os outros infantescentes que têm características semelhantes às dele e vão refutar, excluir quem não tem aquelas características. Mas esse processo de seleção e exclusão, ele gera dores. Então, se o seu filho faz parte desse grupo que está se unindo, que está selecionando e está incluindo, provavelmente ele não vai desenvolver grandes dores, porque ele faz parte do grupo. Mas, se o seu filho é do grupo, ou é um sujeito que está sendo excluído por esse grupo, ele pode desenvolver grandes feridas emocionais difíceis de serem tratadas. Agora, mesmo que o seu filho não esteja sofrendo nesse processo de exclusão, que ele faça parte do grupo, que ele seja um incluído, é importante você saber orientá-lo
para que ele não seja cruel com os colegas, com os amigos, né? Porque a humanidade é coletiva. Nós, seres humanos, vivemos coletivamente, buscamos a coletividade para nos fortalecer, isso desde a pré-história, né? Então, quando a gente olha o desenvolvimento da civilização, a gente vê que cada vez que os seres humanos se organizam em grupos, eles ganham força para sobreviver. Então, para sobrevivência humana, pertencer a grupos é importante. Então, a gente guarda aqui no inconsciente essa necessidade de pertencimento. Então, eu estava falando, né, sobre a rejeição na escola, que ela pode acontecer entre os pares, que é um amiguinho rejeitando o outro, os colegas de classe que formam um grupo e excluem alguém de participar desse grupo. Então, é a rejeição de pares, mas também pode acontecer rejeição, o adulto rejeitar o infantescente, uma rejeição verticalizada. A figura de poder no ambiente escolar, praticando algum tipo de rejeição com esse infantescente que está ali se desenvolvendo, que está ali passando por esse processo de desenvolvimento e que precisa dessa referência do adulto, que precisa desse adulto apoiando ele, acolhendo ele nesse processo para que ele tenha um bom desenvolvimento. Mas em todos esses anos de carreira como professora, eu já vi isso acontecer várias vezes. Não é agradável de presenciar uma cena de rejeição, principalmente quando ela acontece de maneira verticalizada, mas ela acontece. E é muito difícil para nós, professores, que estamos ali no ambiente escolar, combatermos isso com um colega. Então, por isso que eu trouxe esse tema, para conscientizar os pais que isso pode estar acontecendo com o seu filho onde ele estuda. E os pais precisam ter ferramentas para combater esse tipo de atitude, porque isso não é saudável. Os professores rejeitam os alunos por diferentes maneiras, né? Aliás, por diferentes motivos e de diferentes maneiras. Então, observe o seu filho, converse com ele. Se ele não quiser falar, você vai precisar de um tempo maior de observação para construir os argumentos necessários para dialogar com quem está causando esse mal para o seu filho. A rejeição, ela é muito dolorosa e ela ativa áreas do cérebro. Aliás, ela ativa as mesmas áreas do cérebro que a agressão física. Só que diferente da dor física, a dor física dói e passa. A rejeição, ela dói quando acontece e essa dor fica marcada na memória. Ela vai doer novamente em diferentes momentos da vida da pessoa. Então, qualquer outra situação semelhante à que ela viveu e que lhe causou aquela dor, vai ativar novamente essa dor, esse trauma, esse sentimento de rejeição que o infantescente teve nessa idade de formação, nessa idade tão importante. O outro ponto, que é bem delicado, é a gente falar sobre a rejeição dentro do ambiente doméstico. Quando eu trago isso, eu não estou falando de paternidade rejeitada, de pais que pedem exame de DNA para se certificar de que a criança é filho dele. Eu estou falando de uma rejeição velada, de uma rejeição que acontece dentro da sua casa e que você pode estar praticando sem nem perceber. Estou falando da rejeição afetiva que muitos pais e mães cometem com seus filhos, ainda que esse pai e essa mãe dê um teto para o filho, alimente o filho, acompanhe a sua vida acadêmica, acompanhe seu desempenho escolar, compre o que o filho precisa. Ainda assim, esse pai e essa mãe pode estar praticando algum tipo
de rejeição ao filho. Se esse pai e essa mãe não escutam o que o filho tem a dizer, se esse pai e essa mãe não validam as opiniões do filho no ambiente doméstico, se esse pai e essa mãe diminuem as dores que o filho ou a filha traz para ele, são formas de rejeição. Tá? Então, se um diálogo não acontece, se todas as pontas, todos os membros do diálogo não estão sendo ouvidos, atendidos, respeitados nas suas necessidades, está acontecendo rejeição no ambiente familiar. Então, eu deixo para você essa sugestão. Observe seu filho, observe sua filha. Separe o que é típico da idade, o que é biológico, as mudanças que acontecem por conta de hormônio, por questões da idade, do que é prejudicial, do que é um comportamento inadequado, um comportamento inesperado para esse momento da vida do seu filho e da sua filha. Você tem que observá-lo. E para isso é bom você conhecer o que esperar de um outro infantescente, o que esperar de um comportamento normal de um infantescente, para você ter padrões de comparação, para você saber se aquele comportamento que o seu filho e sua filha estão apresentando são comportamentos esperados para esse momento da vida dele ou dela. Tem outras questões que fazem parte desse assunto, rejeição, né? Então tem essa questão da rejeição percebida. Quando a pessoa está se sentindo rejeitada. A rejeição percebida, ela também é importante, porque a gente tende a diminuir o que é apenas sentimento da pessoa. Então, isso é coisa da sua cabeça, isso não está acontecendo. Mas isso é muito importante, a gente precisa dar atenção para as necessidades emocionais que os nossos filhos trazem até nós. Eu me lembro de situações em sala de aula que os alunos traziam para mim as angústias, os anseios que eles tinham, porque eles tentavam levar para os pais, mas os pais não estavam dispostos a ouvir o que o filho tinha a dizer, ou os pais não davam crédito para o que o filho estava contando para ele, ou até mesmo os pais não percebiam a gravidade daquilo, justamente por não saber o que é esperado de um adolescente, de um infantescente, hoje, no século XXI. Então, menospreza o sentimento do filho. Então, se o seu filho, a sua filha, está te procurando e está trazendo essa angústia de que ele se sente rejeitado em algum ambiente, ouça o que ele tem a dizer, acolha o sentimento do seu filho, procure entender o que está gerando nele esse sentimento de rejeição. Às vezes é um comportamento seu, é alguma coisa que acontece dentro da sua casa e você não está prestando atenção. Às vezes é algum tipo de atenção a mais que você está dando para outra coisa dentro da sua casa que está deixando esse vazio no seu filho. E ele está trazendo isso para você, ele está falando sobre isso para você. Então isso já é muito bom, porque se o seu filho está trazendo isso para você, é sinal de que ele confia em você. Ele procura você para que você conheça a dor dele. Ouça o que ele te fala, valide o sentimento dele. Assim você vai fortalecer a sua relação com o seu filho. Outra característica muito importante dentro desse tema, que é a rejeição, é a autorrejeição. A autorrejeição, ela é curioso a gente pensar, né? A autorrejeição, como assim alguém vai se rejeitar? Acontece muito. A criança, durante o seu processo de formação, durante a infância, o ser humano, ele tem a necessidade de conquistar o adulto, de agradar o adulto. Seu pai, sua mãe,
o adulto que é responsável pelo cuidado dele. E se esse adulto, ou esses adultos, esse pai e essa mãe, não suprem a necessidade emocional que essa criança tem, a criança não vai achar que o pai ou a mãe é que são incapazes de amá-la. Ela vai entender que ela não é digna de amor, que ela não é boa o suficiente para aquele pai, para aquela mãe. Então ela começa a criar nela um sentimento de auto-rejeição. Ela começa a se rejeitar. Eu não sou boa o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou capaz de conquistar o amor e a admiração dos meus pais por mim. E essa característica de auto-rejeição, quando ela não é identificada logo e tratada logo, ela vai gerando um comportamento depreciativo. Então a pessoa começa a se sentir incapaz de fazer as coisas, começa a sentir medo de fazer as coisas, começa a se sentir incompetente. A gente vê muito adolescente se automutilando. Acontece com muita frequência a automutilação entre os infantescentes. Então eles cortam os braços, às vezes cortam a perna, porque o braço é mais difícil de esconder, então ele vai buscar cortar outras partes do corpo que não fiquem tão em evidência. Tudo isso é sintoma de uma autorrejeição grave, de uma autorrejeição num estado mais severo, porque a pessoa ela se sente tão inferior, ela se sente tão mal com quem ela é, que ela começa a danificar o próprio corpo, ela começa a se ferir. Novamente, eu trago para você essa orientação. Observe o seu filho, conheça o seu filho ou a sua filha e conheça como são os outros infantescentes da mesma faixa etária que ele, para você ter condições de comparar se o desenvolvimento do seu filho está sendo adequado ou inadequado. Se você identificar que o seu filho está tendo um comportamento inadequado para a faixa etária dele, você vai precisar se dedicar mais para entender o que está gerando esse comportamento inadequado. Você vai precisar de ferramentas para observar melhor o seu filho e a sua filha. E quais são os sinais, os sintomas e os comportamentos de quem está sofrendo com a rejeição social? Eu digo para você, 12% dos infantescentes sofrem algum tipo de rejeição no ambiente escolar. Desses, 50% tendem a desenvolver um comportamento agressivo. Ficam mais violentos, ficam mais respondões. E os outros 50% tendem a desenvolver um comportamento de recolhimento, de timidez. Se você perceber qualquer uma dessas características no seu filho, você investigue se ele está sofrendo algum tipo de rejeição. E o problema desses tipos de comportamento é que eles geram, eles agravam a situação da rejeição. Então, se o menino ou a menina é violento no ambiente escolar, os colegas de classe tendem a se afastar dele, porque ninguém quer ser amigo do agressivo ou da agressiva, daquele que fala palavrão, daquele que agride as pessoas. Então, a rejeição se amplia. É muito mais difícil do tímido pertencer a um grupo, conseguir um passe para pertencer a um grupo, porque é muito mais difícil do tímido ser acessado. Então, o comportamento de timidez acaba tornando ainda mais severa também a situação da rejeição. Então, timidez excessiva ou agressividade excessiva são sinais claros de rejeição no ambiente escolar. E o que fazer se você identifica esse tipo de comportamento no seu filho? Busca saber dele quem está
se comportando de maneira a rejeitá-lo. Descobriu? Vá até a escola, vá conversar com os responsáveis. É um professor? É mais fácil de resolver, é de adulto para adulto, é de pai para professor. Conversa. É um outro amigo, é um outro infantescente da mesma idade que o seu filho? Se dirija até a escola, converse com a direção escolar, converse com a coordenação, converse com os professores e peça para chamar o responsável por aquela outra criança, por aquele outro infantescente. Vai ser de pai para pai o diálogo, intermediado pela escola. A escola tem a obrigação de intermediar esse diálogo se a rejeição está acontecendo no ambiente escolar. Como consequência de uma fase de infantescência com rejeição, os jovens tendem a buscar refúgio nos entorpecentes. Então, é importante você identificar isso no seu filho o mais cedo possível, porque logo mais ele se liberta um pouco da sua tutela e vai ser mais fácil dele acessar drogas, álcool, coisas que amenizem essa dor que ele sente. E os jovens que sofreram rejeição na infantescência tendem a fazer um uso elevado dessas substâncias. Outra coisa que precisa ser levada em consideração, quando a criança, o adolescente, o infantescente está no ambiente escolar e começa a se comportar de uma maneira que destoa do comportamento dos outros alunos da mesma faixa etária, os professores têm muita facilidade de identificar, porque nós, professores, estamos em constante contato com outras pessoas da mesma idade, né, da mesma faixa etária. Então, a gente consegue identificar o que é padrão de comportamento e o que está se desviando do padrão. E várias vezes, quando nós comunicamos à família sobre essa mudança de comportamento, as famílias levam os filhos para o médico para buscar uma ajuda e os médicos acabam tratando a situação como algum desvio de comportamento que exige medicação. Acabam tratando como se fosse algum transtorno, sabe? TDAH, esse tipo de sigla que significam transtornos de comportamento. A cada ano aumenta o percentual de alunos que são matriculados na escola com laudos médicos desses transtornos. Esses alunos chegam pra gente medicados. Eles tomam medicação diária para que eles se encaixem nesse padrão de comportamento esperado para outras crianças e adolescentes da idade dele. Mas essa medicação precoce, ela também causa danos profundos e irreversíveis no desenvolvimento das crianças, porque esses medicamentos são drogas lícitas, são drogas receitadas pelo médico, mas são drogas, causam dependência, elas impactam no funcionamento cerebral do seu filho ou da sua filha. Então é muito importante, antes de você levar para um médico, que na maioria das vezes vai receitar uma medicação para controlar, para equilibrar novamente o comportamento do seu filho ou da sua filha, é muito importante que você converse, que você conheça o seu filho, a sua filha, que você identifique quais são os problemas que ele está enfrentando naquele momento, que você ajude seu filho e sua filha a passar por essa situação dolorosa, segurando na mão dele, caminhando junto com ele, sendo o apoio dele, sendo um amparo para ele. E não terceirizando esse cuidado e levando para um consultório médico, comprando medicação e drogando o seu filho. Esse tipo de atitude acaba ampliando o problema. Então não é assim que se resolve. O seu filho, a sua filha pode estar precisando do seu amor, da sua atenção, da sua amizade, do seu carinho, do seu respeito pela dor que ele tem. Dê ouvidos a ele.
chame-o para uma conversa, leve-o para um passeio que permita que vocês dialoguem. Crie um ambiente de acolhida, crie um ambiente de escuta, acolha seu filho. O lar precisa ser um ambiente seguro para o desenvolvimento da criança, do adolescente, do infantescente. É em casa que o infantescente vai curar as feridas que o mundo abre nele. Então, é pedindo colo para o pai e para a mãe, é dentro do ambiente doméstico que as experiências que ele teve fora de casa e que abriram algumas feridas podem ser revisitadas e curadas e acalmadas. O lar precisa ser um ambiente de cura e de acolhida. Crie esse ambiente para o seu filho. Faça do seu lar um lugar de amor, um lugar de respeito, um lugar de escuta, um lugar de acolhida. Algumas consequências da rejeição são delinquência, o abuso de entorpecentes, entre eles drogas ilícitas e álcool. A evasão escolar é outro sintoma gravíssimo que vem como consequência da rejeição social. Então, o aluno rejeitado, ele tende a abandonar a escola. As pessoas que passam por esse processo de rejeição, elas tendem a desenvolver depressão, que tem a ver com o que eu falei antes, que é essa autorrejeição, né? Então, ela passa a não acreditar mais em si, a não gostar mais de si, perde o amor próprio. Uma característica que é indiscutível: toda criança tem que ser feliz. Criança é feliz. É isso que a gente precisa esperar, que a gente precisa olhar para as crianças e precisa ver que elas são felizes. Se a criança que você tem na sua casa, se o infantescente que você tem na sua casa não é feliz, tem alguma coisa errada com ele. E você precisa desenvolver essa sua sensibilidade para entender o que está fazendo do seu filho, da sua filha, um infantescente não feliz ou infeliz. O esperado, o padrão, é que as crianças sejam felizes e tenham comportamentos de pessoas felizes. Se isso não está acontecendo, busque descobrir o que tem de errado. Para a gente entender como lidar com um infantescente que está apresentando características de quem sofre rejeição, você precisa criar um ambiente confortável, aconchegante, um ambiente de escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Você vai ouvir sem falar nada. Você não vai interromper a linha de raciocínio de quem está falando. Você não vai ouvir 2, 3 palavras e adivinhar o que ele tem para te falar. Você vai ouvir com os seus 2 ouvidos e com o seu coração aberto o que o seu filho ou sua filha tem a te dizer. Por mais que isso seja dolorido para você, é muito importante que para você ajudar seu filho ou sua filha numa situação de rejeição, você dê ouvidos a ele. Uma escuta ativa, uma escuta afetuosa, uma escuta respeitosa. Valorize e respeite os sentimentos que o seu filho e a sua filha compartilham com você. Isso é sinal de amor, é sinal de respeito. É isso que se espera de uma relação saudável e equilibrada entre pais e filhos.